A tabela financeira da instituição XPTO, com taxas anuais para aplicações de CDB, mostra o valor de 14,5% ao ano. Falta um ponto aqui, né? Ao ano. Então, aplicações de CDB a 14,5% ao ano. Utilizando o conceito de taxa over, a rentabilidade efetiva de um CDB com prazo de 32 dias corridos e 22 dias úteis é... Vamos lá. Então você tem aqui uma aplicação de um CDB que paga 14,50% ao ano. Ele quer saber qual que é a taxa ao período. É parecido com uma questão que a gente já resolveu, né? Então eu vou ter que calcular a taxa equivalente. Só que o que esse exercício traz a mais aqui para mim? Eu tenho que lembrar qual é o conceito de taxa over. Beleza, que raio é esse conceito de taxa over? Quando eu falo em taxa over, eu estou falando de um mercado que é aquele mercado que a gente falou que não é o comercial, é o financeiro. Então, quando eu falar em taxa over, eu vou considerar aqui dias úteis, né? Então, um ano é igual a 252 dias úteis. Quando falar em comercial, quando falar em taxa, sempre que o exercício te pedir para considerar calendário comercial, ano comercial, é 360 dias corridos. Quando falar em taxa over, quando eu falar em cálculo usando o conceito de taxa over, aí você tem que mudar a chavinha lá na tua cabeça e pensar em dias úteis. Então, um ano é igual a 252 dias úteis. Sabendo disso, a gente vai calcular a taxa equivalente. Então, você esquece isso aqui, né? Esquece esses 32 dias corridos e vai pensar aqui em 22 dias úteis. Então, o que o exercício está te pedindo? Nada mais, nada menos do que qual é a taxa equivalente, né? Você tem uma taxa de 14,50% ao ano, ele quer que você diga qual que é a taxa equivalente para 22 dias úteis. Então, vamos lá. Lembra que a taxa que eu quero é 1 mais a taxa que eu tenho, elevado ao período em que eu quero expressar a taxa, dividido pelo período em que eu tenho a taxa expressa. Tudo isso menos 1 e lá no fim, vezes 100. Vamos lá então? Vamos fazer primeiro a base. 1 mais a taxa. 1 entra 0,145, né, que é 14,5 dividido por 100, certo? E soma. Então eu fiz 1 mais a taxa. Aí eu quero expressar a taxa para 22 dias úteis, né? Conceito de taxa over é isso, 22 dias úteis. Então, o meu numerador aqui, o meu quero aqui em cima, é 22 dias úteis. O que vai embaixo? O período em que eu tenho a taxa expressa. Ora, eu tenho a taxa expressa para um ano, mas eu não posso pôr de um ano no denominador. Eu preciso pôr um número que equivalha a um ano, mas cuja unidade seja em dias úteis. Como eu estou usando o conceito de taxa over, um ano equivale a 252 dias úteis. Então, no meu denominador vai 252. Então, 22 é entre 252, divide e eleva, né? Porque essa daqui é a minha base e esse aqui é o meu expoente. Quando eu aperto essa tecla, eu estou elevando a base a esse expoente, beleza? E aí eu vou fazer isso menos 1. Atrapalhei a visão aqui. Deixa eu apagar aqui, né? E aí eu faço 1 menos, que é o que faltava para a conta, né? Essa parte aqui, e multiplico por 100 para chegar na minha resposta final. Então, aquela taxa de 14,5 ao ano é equivalente a 1,19% em 22 dias úteis. Beleza? Tá feita a conta aí da questão 6.